Seja uma Ruth na vida dos seus familiares. Seja uma Ruth na vida da sua vizinhança. Seja uma Ruth que no seu casamento, que cata espigas e vai seguindo a sua vida. Seja uma Ruth na vida dos seus filhos. Que eles olhem para você e digam o quanto eles se orgulham de você. Você, estrangeira, não vou falar moabita, mas você, estrangeira, você pode passar na frente de muito nativo, por um coração sincero e abençoado, por um coração abençoador. Não é por força, não é por violência, não é por capacidade, é pelo Espírito Santo. Quando Ele se move em nós, as coisas mudam de lugar. Senhor, mais uma vez aqui na sua presença, pedindo ao Senhor que fale conosco profundamente. Que as suas palavras sejam, meu Deus, de uma forma que divida alma e espírito. Que nos traga um entendimento que muitas vezes tivemos dificuldade de chegar. Nos mostre, Senhor, quem somos de verdade. Quem somos nós? Quem, meu Deus, é aquela pessoa, aquela mulher que o Senhor chamou, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para algo. Para algo, meu Deus, o Senhor nos preparou. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos mostre, fale conosco, nos ensine, meu Deus, de uma forma revelada, que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Não importa qual seja a pessoa. O Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar e o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Nos ajude, fale conosco, que as suas palavras, meu Deus, venham com poder de cura, com poder, meu Deus, de transformação, que as suas palavras venham para trazer libertação, visão e entendimento. Nos faça entender aquilo que não entendemos, nos ajude, seja conosco do início ao fim, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, meu Deus, que quando o Senhor começa algo, o Senhor vai terminar. E eu acredito, meu Deus, na finalização do Senhor, dos sonhos, dos projetos e de tudo que o Senhor tem sonhado para nós. Assim como esse louvor disse, nós temos valor, mas porque o Espírito Santo se move em nós. Porque senão nada seríamos, nenhum poder teríamos se não fosse o Espírito Santo se mover em nós. Então continue se movendo em nós, nas nossas palavras, na nossa boca, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Continue falando, continue, meu Deus, nos trazendo uma unção de libertação e mudando a nossa vida, a nossa história, tudo que formos fazer em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligados às nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então repita comigo. Eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. A unção do vinho novo está sobre mim e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Então vamos lá. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E diga isso assim, ó, e eu sou essa pessoa. Você sabe por quê? Porque é como esse louvor aqui acabou de falar conosco. Porque não é por quem somos, ou da onde viemos, ou do estudo que tivemos, ou da capacidade que nos deram, ou por causa do nosso sobrenome. Sobrenome conta muito. Pelo menos lá em Rio Preto, a gente conhecia as pessoas por sobrenomes. Ah, o fulano, não é a família do fulano. O fulano não tinha um nome, ele tinha um sobrenome. Se o sobrenome dele não era conhecido, logo a gente deduzia que ele não era muito importante. Porém, quando o Espírito Santo se move em nós, por nós, é aí que o nosso valor começa.
Você tem valor por causa do Espírito Santo. Porque se fosse por você... Ah, mas você está me diminuindo? Também estou me diminuindo. Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz vem do Espírito Santo, vem da capacidade que Ele nos dá. Se não fosse Ele, eu podia mandar levantar a mão aqui, ó. Quem tem uma história, uma infância perfeita, um equilíbrio dentro de casa, os pais sempre unidos, pais querendo que os filhos vencessem, não teve problema de dinheiro, de comida, de vontade e tal. Eu acho que assim, se nenhum levantar a mão, acredito que talvez um no meio de uma grande multidão levantaria a mão. Todo mundo tem uma história para contar. E é assim, né? É bem assim, entra na fila, né? Porque de história triste, difícil, complicada, todo mundo tem. Então, você entra na fila porque tem uma galera aí para contar a história. Se não fosse o Espírito Santo nos escolher para algo, ainda que você nem saiba para o que Ele te escolheu, nós não passaríamos nada além do que na vida, pela vida, assim. Você não teria algum significado que não fosse pelo próprio Espírito Santo. E eu me coloco nessa com certeza, sempre. Por quê? Porque para eu entender que eu tinha que pregar para mulheres, eu acho muito, muito interessante quando alguém chega para mim e fala assim, ó, nossa, mas ela se comunica tão bem. Nossa, mas ela fala tão bem que nós... Ontem a Bissa falando com a gente ali, ela falando do programa das mulheres, né? E aí ela falou do programa que eu e a Ana estamos fazendo, e ela disse assim, ó, difícil um programa me prender. O programa das mulheres me prende. E ela falou assim, e que estava muito feliz com o desenvolvimento da Iana, na comunicação dela, e ela falou assim, ó, a Mariana eu já estava mais tranquila, porque ela é uma ótima comunicadora. E eu pensando assim, né? Amém, tá ligado? Eu acredito, então, você está falando. Eu acho interessante que as pessoas falam assim, nossa, como você comunica bem, você não sabe o processo para chegar até aqui. E eu não estou falando de anos, não, estou falando de hoje mesmo, entendeu? Para eu conseguir chegar até aqui, para conseguir falar, é um processo ali, para que o Senhor me ajude e eu suba aqui falando assim, ó, é eu e o Senhor agora, tá bom? Se o Senhor não for, eu não tenho nada para falar. Não vou saber falar, não vou saber fazer. E eu não vou saber passar o que eu quero passar. Eu não gosto de trabalhos e de cultos presos numa caixa. Não gosto. Eu não gosto de coisas presas numa caixa. Eu não gosto. Protocolos são importantes, mas eu não gosto que os protocolos me coordenem, porque senão eu não consigo desenvolver, não consigo fluir. Então, se alguém disser assim, ó, você não pode fazer isso, isso e isso em cima do altar, você vai me travar de tal forma que eu não posso desenvolver, e eu não posso fluir, porque eu quero falar como eu sei falar. Eu quero explicar como eu sei explicar, porque senão eu não entendo, você não entende, e aí eu venho aqui só leio uma palavra para você, e aí eu não vou entender e você não vai entender. Quando eu comecei a fazer um trabalho para mulheres, por talvez um ano e meio, eu fazia a mesma oração todos os dias para Deus. Por que é que o Senhor me escolheu para lidar com mulheres? Por quê? Porque eu ouvi algumas frases que eu acreditei nelas profundamente e não conseguia entender o porquê que o Senhor tinha me escolhido. Então, de todas as mulheres em relação a casamento, eu sempre fui a que lidou pior com isso. De todas as mulheres em relação a filhos, eu fui a com mais dificuldade. De todas as mulheres em relação a trabalhar mesmo, manual, eu fui a pior. Me atrapalhava. Eu começava um negócio e eu parava. Às vezes eu ia limpar a minha casa, até criar uma regra na minha cabeça, mas eu ia limpar a minha casa, e aí o Murilo chegava, tinha um aspirador ali, um balde aqui, um rodo aqui, um pano ali, nada terminado. Tudo começado, nada terminado. Aí eu comecei a fazer assim, ó, eu vou limpar um cômodo e fechar a porta. Aí a pessoa falou assim, quando você terminar um cômodo, você fecha a porta. Aí eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a organizar a minha cabeça. E ali, eu comecei a questionar ao próprio Deus. Por quê? Porque assim, se for falar de casamento, tem outros casamentos, mas
talvez aparentemente, não estou a fundo, mas ali tem casamentos que parecem melhores do que o meu. Se for falar de filhos, tem mães que são tão mais suaves e amorosas e tal. E eu já sou mais prática em algumas coisas, sabe? Vai, não, sim, não. E pronto, eu já sou mais prática, vamos pôr assim. E teve uma época também que eu não gostava de ser mãe, sendo bem franca aqui para você. Não gostava. Não gostava, achei que dava muito trabalho, achei que não era tudo isso de trabalho, não. Até ir entendendo o presente que o Senhor tinha me dado. Que pessoas que passam por uma vida de muita privação, de muitas feridas, elas não conseguem enxergar os presentes que o Senhor dá para elas. Elas tratam aquilo como dificuldade. Na verdade, é um presente. Então, se fosse para falar de casa, eu mal sabia organizar a minha. Comida, então, nem vamos comentar. Isso é fora de cogitação. Por que, Senhor? Por que, então, que o Senhor me escolheu para falar com essas mulheres? E aí, um dia, o Senhor me falou. Por quê? Porque eu precisava de um porquê. Porque isso me atormentava o tempo todo. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Você é a pior de todas. E eu lidava com isso. Né? Tipo, ué, agora já estou aqui, né? Fazer o quê? É esperar Deus fazer. Então, como é que a pessoa que é pior, considerada pior de todos, ali, de todas, ali, tem capacidade de ensinar alguma coisa para você, se às vezes eu não estou conseguindo ensinar para mim? E aí Deus me respondeu assim, ó, depois de um ano mais ou menos orando ali, hein? Você vai ensinar com os seus erros. Aí fez sentido. Você vai lá e você vai falar para essas mulheres como não fazer. Você não vai lá falar para elas como elas deveriam fazer, porque aí eu não posso falar para você como você deve fazer algumas coisas, porque às vezes nem eu estou fazendo. Aí eu estou mentindo, estou fazendo só um trabalho. Você vai falar para elas como elas não devem fazer. E assim cresceu o Forte e Corajosa. Porque eu comecei a subir no altar e me expor de tal forma e falar assim, é isso mesmo, entendeu? Não gostava, não queria, não achava. Algumas saíam um pouco chocadas, talvez até por não se identificar, mas a grande maioria se identificava. Porque às vezes eu falava coisas que algumas pessoas só escondiam mesmo. Elas escondem melhor. Então, quando eu tive neném, por exemplo, eu fiquei esperando. Quando falaram para mim assim, é um amor. Você vai sair daquele hospital. Quando você vê o rostinho daquela criança, você vai amar aquela criança de tal forma, um amor que você nunca sentiu. Quando eu vi a Maria, eu entrei em pânico. Mas foi um pânico. Cadê o amor? Cadê? Falavam que chegava um amor. Eu fiquei em pânico. Colocaram a Maria para mamar em mim. E eu pensava, pega a menina, pega. Sabe, eu tive um pânico. Falei, cadê o amor? Estou esperando ele chegar. Porque essa maldita, porque isso é maldito, esta maldita imagem que as pessoas pregam, isso é uma mentira, porque ali você está com dor, você está confusa, agora você é mãe, você vai ter que lidar com aquele ser humano, você tem que ficar vigiando com o seu marido para ele não morrer, você tem que cuidar dele, a sua vida fez assim, ó, nada mais é como antes, mas é um amor, mas é uma coisa, todo mundo fala, quando eu descobri o verdadeiro significado do amor, eu descobri o pânico, fiquei em pânico, aterrorizada de ter que cuidar. E quando eu tive a segunda, então, que o Murilo me deixou, passou uma semana e meia, ele me deixou sozinho em casa com as duas meninas. Eu tive uma crise de pânico. Como que é a crise de pânico? Nem sei explicar. Eu sei que eu fiquei agitada, que eu chorei, que eu comi, e uma criança chorou e a outra chorou, e eu pensando, como que eu vou cuidar de dois nenéns agora? Eu já tinha um, agora tem dois nenéns, porque uma era pequenininha também. Tinha os cuidados e a rotina dela, aí veio a Ana, com os cuidados com a rotina dela. Essa maldita imagem que as pessoas pregam, do casamento perfeito, do jardim perfeito. Ai, perfeito.
Se vocês estavam esperando o encontro de casais, ver o Murilo gravando num jardim, correndo e saltitando com os pássaros cantando, tirando flores, você vai se decepcionar, você não vai ter. Porque isso não é o dia a dia de um casamento. Poxa vida. A gente está aqui para expor a verdade e ensinar a consertar as coisas. Este não é o dia a dia de um casamento. Eu não posso vir aqui e pregar para você. Uma vez o Murilo mandou um vídeo daquelas moças que ela acorda 4:30 da manhã. Ela já vai, ela está se maquiando. Ela fica linda. Aí ela vai e ela faz um pão. Ela não compra o pão. O pão você pode ir ali comprar. Ela faz o pão. Aí ela faz o pão. Aí ela faz a panqueca. Aí ela faz o açúcar que vai na panqueca. Aí ela faz não sei o que lá. Aí ela acorda os filhos. Ela abre a janela e entra o sol. Só faltou mesmo aqui da Cinderela, o passarinho entrar segurando os negócios. Faltou. E o Murilo me mandou aquilo lá. Eu perguntei assim, qual a sua intenção? Sua intenção foi qual? Não, olha aqui, né, e tal, não sei o quê. Eu falei assim, você acha que ela faz isso aqui todos os dias? Vai, eu acho. Eu falei, então você foi enganado. Que enganação. Aí ela corre, aí ela chama o marido, ela já está com o cabelo todo enrolado. Ela enrolou o cabelo. Se maquiou, está pronta. Estamos prontos para ir para a igreja. Tchau. Às vezes eu, para sair para a igreja... Eu saio carregando a maquiagem, carregando uma menina, pego o laço, pega não sei o quê, e tal, não sei o quê, e às vezes chego aqui e esqueci alguma coisa em casa. Isso é mentira. Isso é comunicação. É uma forma de mostrar a você como que a vida perfeita deveria ser. E o bom é que ela faz o pão, ela faz não sei o quê, e a cozinha dela está impecável, limpa. Aquilo lá não fica limpo se umas 3 ou 4 mulheres não limpou aquilo lá para ela. Não é possível, porque eu cozinho, às vezes, eu boto na panela, depois eu lavo. Pronto, minha cozinha, agora, depois que eu cozinho, agora eu vou lavar. Porque tenho tempo de cozinhar, então eu tenho de lavar. Não, ela fez tudo, deixou a cozinha limpa, a casa limpa, acordou o marido, trocou os filhos, e comeu, e serviu o café que ela mesma confeccionou, ela não comprou, ela confeccionou. E aí você olha um negócio daquele, qual é o seu sentimento? Nossa, eu não sirvo para... nada mesmo. Porque nem comprar um pão tem vontade de sair para comprar um pão. Se eu sair, é capaz de eu brigar com alguém na rua, assim, de manhã, alguém falando, comprar pão, voltar e tal. Aí você vai, o quê? Aí você olha um vídeo de casamento, você pensa, puxa, meu casamento é horrível. Aí você olha o vídeo do nascimento, do parto, puxa, no meu não foi assim. E aí você olha a moça que cozinhou, lavou, fez tudo. Pô, mas eu não consigo. E eu sirvo para quê? Descubra. Eu já falei aqui. O seu propósito é o lugar da sua maior dificuldade. Qual é a sua maior dificuldade? É ali que está seu propósito. O meu propósito nasceu na minha maior dificuldade. E nas minhas dúvidas, porque o Senhor me chamou? Porque eu tenho outras aqui mais capazes, eu não. E o seu propósito nasce ali, quando você se vê no seu pior aperto, você tendo que explicar para as pessoas como então não fazer. E aí, eu venho com 1 Crônicas 29:10, que diz assim, ó. Então ali, em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor Deus, dos nossos antepassados Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertencem a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era seu. Aqui você vai saber muito bem por que Davi falou que Deus podia tornar grande e forte qualquer pessoa. Porque Davi era a pessoa menos cotada para fazer o trabalho de um rei.
O que um pastor de ovelhas vai fazer governando um lugar que tinha muitas guerras, muitas dificuldades? O que um pastor de ovelhas, que estava de trás das ovelhas, ele não estava na frente, ele estava atrás das ovelhas. Você vê que a ovelha tinha mais valor que ele. Por que é que a gente escolhe um pastor de ovelhas que ninguém quer, que a própria família não se lembra dele, para ser o rei? Por quê? Por quê? Você tem que entender o modo de Deus trabalhar. Por que é que Deus, muitas vezes, escolhe pessoas incapazes? E na Bíblia você vai encontrar muito. Por que Deus escolheu Moisés, se ele não sabia falar? Por que então que ele chamou Moisés? Vamos lá. Ele não sabia falar, ele mesmo dizia: não, Senhor, eu não sei falar. O Senhor vai me chamar? Eu não sei falar. Por que Deus chamou ele então? Porque Deus tem informações que nós não temos. Você quer discutir com Deus e dizer para Deus como fazer? E Deus está dizendo a você que Ele sabe coisas lá na frente que você não sabe. O que agora você enxerga como uma limitação pode ser o seu grande dom lá na frente. E Moisés, depois, manso, se comunicava com todo mundo. Mas ele não sabia falar. Escolheu Davi, que é o pastor de ovelhas, para ser rei. Escolheu Jefté, para conseguir ganhar uma grande batalha. Mas Jefté era fruto de prostituição e excluído pela família. A família de Jefté não queria Jefté. E você vai encontrar isso também, porque há pessoas que dentro da própria família, ela é menosprezada, diminuída e dita como a menos importante, talvez. Quando eu morava com a minha mãe, havia um assunto ali entre os meus parentes. Eu tenho 2 irmãs. Uma mais ou menos parecida comigo, mais agitada, e a do meio, que é inteligentíssima. Gostava de ficar quieta, estudar. O hobby dela era montar quebra-cabeças. Quem que consegue fazer isso? Ela. Comprava 1.000 peças, 2.000 peças. E eu quebrava a ponta dos quebra-cabeças, porque não encaixava. E eu queria que encaixasse, certamente não encaixava, porque não era o buraco. E eu torcia aquela pontinha assim para fazer encaixar. E o hobby dela era tocar teclado, piano, montar quebra-cabeça, estudar, ler livros, fazer não sei quantos cursos por dia, passava nas faculdades e não sei de onde e tal. E havia um comentário da minha família. Essa é a salvação da família, diziam. Ela é a salvação da família. É ela. Aí o pessoal já vinha falar de mim. A Mariana, se toma cuidado, hein? Vai dar trabalho. Eu já dava trabalho como criança mesmo. Eu era uma criança feliz, agitada. Essa vai dar trabalho. O assunto era: a Mariana vai dar trabalho. Eu morava num condomínio que tinha umas vizinhas que elas iam na igreja, viu? Estou falando de crente, estou falando de vizinha crente. Elas iam na igreja, inclusive no Ministério da Vida. Elas iam, que no caso, na época, chamava Mundial de Cristo. E aí, o que elas fizeram? Essas vizinhas se juntaram e proibiram as crianças delas de brincar comigo, que eu era uma má influência. Então, elas estavam brincando, eu descia, elas subiam, parecia que era o Rapa chegando, sabe? Elas juntavam as coisinhas delas assim, ó, e sumia. Que eu chegava lá para brincar, não podia brincar, que a Mariana era má influência. Mariana, não brinca com essa menina não, que essa menina não é coisa boa. Isso aí não vai dar certo. E às vezes eu descia só para provocar também. Eu via que elas desciam, montava tudo bonitinho, eu falava: agora é minha vez. Aí eu descia, aí o Rapa chegava, elas subiam e iam embora. Porque não queria brincar comigo, então ninguém vai brincar, entendeu? Era mais ou menos isso. Esse era o assunto da família. E ali, talvez eu nunca entendi muito bem o que eles falavam de mim. Talvez nunca levei muito em consideração. Sentia essa parte das crianças? Sentia, porque qualquer criança sente. Mas lidava com aquilo como uma criança lida. Ela perdoa rapidamente. E aí, como eu disse, eu estou falando de crentes. Porque por mais que o coleguinha, seu vizinho, o coleguinha de escola seja uma má influência para você, o jeitinho que você tratar o filho do outro, o seu filho vai ser tratado.
Por mais que você olhe e você fale assim, eu não quero minha filha com esta pessoa. Trabalhe na sua criança, então, para que ela evangelize e seja uma influência para aquela pessoa, para aquela criança. Porque o jeitinho que você lidar com o filho do outro, você vai sofrer a dor de ver outras pessoas lidando com o seu filho. O jeitinho que você julgar o filho do outro, que ele está se jogando, rolando, chorando no chão, credo, coisa feia, meu filho nunca vai fazer isso. Vai, espera, ele vai, porque eu vivi com a Ana. O meu julgamento com outras crianças, credo, coisa horrorosa. Meu Deus, minha filha nunca vai fazer isso. Ela fez no shopping. Que assim, que eu não sabia onde esconder a minha cabeça. Ali. Fez. E aí Deus me trouxe a memória. Tá vendo? Você apontou o filho dos outros. Eu não tenho que apontar, eu tenho que ajudar. Por mais que a outra criança para você seja mesmo adolescente, uma má influência. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu filho ficar ali perto de uma pessoa que está fumando, que está bebendo e tal. Não é para fazer isso. Mas também não é para passar por aquela criatura e fingir que ela não existe. Dê um bom dia, dá uma Bíblia, trabalha para evangelizar. Trata como você gostaria que seu filho fosse tratado. Porque certamente a mãe daquele adolescente está sofrendo também, porque ela não quer que o filho dela esteja daquela forma. Seu papel de cristão é fazer isso. Então, o assunto que corria era exatamente esse, como Jefté. Essa daí vai dar trabalho. Essa daí não vai funcionar. Por fim, da minha casa, quando digo da minha casa, das minhas irmãs, da minha mãe e tal, eu sou a única casada, com a minha família bem construída, que cada vez que eu me encontro com a minha família, lá de Rio Preto, é uma diferença muito grande, porque foi uma construção. É uma construção. Então, todas as vezes que eu cruzo, inclusive tinha uma tia que eu não encontrava há muito tempo, antes de vir para cá, eu me encontrei com ela. E ela depois me mandou... Essa minha tia, já vou entrar na palavra, gente. Vim contar histórias, desculpa. Essa minha tia, ela trabalha com reciclagem. E ela, sempre que ela acha um bichinho, alguma coisa, ela leva para casa dela. E no dia, ela lava e deixa lá. E no dia que a gente foi dar tchau para ela, para minha avó, minhas filhas chegaram lá, tinha uma casa inteira de bichos que ela encontrou no lixo, porque ela trabalha com reciclagem. E ela achou no lixo. E as minhas filhas saíram de lá encantadas com os bichos. E ela deu o bicho para minhas filhas. E minhas filhas pegaram, aceitaram. Tanto que os bichinhos vieram para os Estados Unidos, estão aqui. E minha tia, ela depois mandou uma mensagem extremamente emocionada, porque ela não esperava que as crianças fossem aceitar e que a gente talvez fosse deixar. Isso não é um motivo, porque eu não vi nada de mal, e as minhas meninas muito menos. Porque a Ana tem uma tartaruga que ela achou no lixo, que lavou e guardou, que a Ana dorme com a tartaruga. Eu tenho uma foto que eu mandei para ela. E essa foto rodou a família toda, inclusive, para mostrar o carinho e a diferença de um crente. Porque eu posso pregar a palavra para minha tia o quanto for. Um dia que a gente foi lá, a gente pregou mais do que ficar falando para ela. E mostrar que Deus escolhe quem tem um coração aberto. E quem quer fazer a diferença. O Pedro era um pescador sem cultura alguma. Se você encontrasse o Pedro hoje em dia, você não contrataria o Pedro para ser seu funcionário. O Pedro, você ia falar assim, esse rapaz não sabe falar, não tem cultura. Ele era um pescador, gente. Ele não tinha nada. E o Pedro, aonde é que a igreja ia ser edificada? Sobre aquela pedra. Tem a pedra que é Jesus, mas Pedro representaria aquilo. Foi Pedro. Foi o apressado que cortou a orelha do outro. E que, quando Jesus falou assim, não vai lavar meus pés e tal, não. Aí Jesus fala para ele, não, mas se eu não fizer isso, você não tem parte comigo? Então lava o corpo todo. O Pedro é o que falava sem motivo. Tem uma passagem lá que fala, né? Ele falou isso porque ele não tinha nada para falar. Pedro é o que falava quando não tinha nada para falar. Mas ele foi escolhido. Porque foi o único que viu e respondeu que o Senhor, que Jesus era o Cristo. Tu és o Cristo. Foi ele. O Paulo, um perseguidor da igreja, com muita inteligência e cultura, mas odiava os crentes. E a gente fala de Paulo com muito orgulho. Jesus, o carpinteiro, que eu não preciso te apresentar, de Nazaré. Carpinteiro lá de Nazaré.
que viveu em Nazaré e quando saiu de lá, era um carpinteiro. Ah, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele também ajudava o seu pai? É, mas ele foi escolhido. A Maria, imagina a Maria para ser mãe do rei? Ai, vamos escolher essa aqui, que tem todos os diplomas, que tem toda a capacidade do mundo, ela é muito eloquente. Maria era só Maria. Ela ia casar, estava vivendo a vida dela. Não tinha nada de especial na Maria. A Bíblia não fala que tinha alguma coisa de especial na Maria. E ela foi escolhida para gerar o rei. Raabe, a prostituta, que conseguiu salvar toda a família. Salvou todo mundo, porque ela foi ousada. Porque ela teve coragem. A Ruth, a moabita, que chegou lá na casa do pão e passou na frente de um monte de gente que morava lá já. A Esther, órfã, cuidada pelos seus familiares ali. E se hoje você for escolher uma turma para trabalhar, você não escolheria nenhum discípulo. Ai, quero esse aqui, que esse aqui e tal. Não, Jesus andava com uma turma que às vezes você pensa, meu Deus, ele escolheu a dedo a turma mesmo, né? Quero esse aqui que não faz isso, que não tem cultura, que não sabe isso. Eu quero esses aqui. Eu gosto desses. O Senhor não gosta de coisas prontas, Ele gosta de coisas que estão sendo moldadas. E de corações que precisam ser moldados. E é isso que Ele faz. Quando uma pessoa é escolhida pelo Senhor, se você tem que entender uma coisa, é isso. Deus adora, Ele gosta de trabalhar assim, de pegar o mais improvável, o impensado, aquele lá não. Não, esse não. Ah, aí você provocou algo em Deus. Ah, não, então nós vamos mostrar para você como é que é não. Porque para que Deus seja glorificado, para que a glória dele cresça, é assim. Você pega uma pessoa e você fala, essa aqui. Não, essa aqui não. Ah, mas é essa aqui. Eu posso contar para você a história de todos os obreiros aqui. Todos eles, improváveis. E impensáveis. Você vê a Tamires cantando assim, você nunca viu a Tamires chorando quando a bispa dava bronca nela, porque ela não conseguia chegar na nota lá. Você nunca viu? Volta naqueles cultos antigos lá, que a Tamires tinha o cabelo lambido assim, ó, aquela lambia aqui na cabeça. Era a Tamires. Agora você vê Tamires, nossa, que voz, né? Não era assim, não. Tamires estava atrás das ovelhas lá, inclusive. Não era desse jeito, não. E o Murilo, que morria de medo de falar? Que o primeiro culto que ele fez da bispa durou meia hora só. E ele sumiu e foi embora. Assim, do desespero de substituir a mãe dele. E a Iana, que veio de Penápolis? Já foi em Penápolis? Penápolis é uma esquina, desse tamanho assim, ó. Isso aqui é Penápolis. Olha, Penápolis é quase uma praça. É mais ou menos isso. É ali. E olha, vou te dizer, quando a gente estava na Celso, todo mundo queria casar com o bispo Anderson. Todo mundo, nunca vi. Que homem que deu trabalho. Todo mundo queria casar com ele. Todo mundo. Aí veio uma menina de Penápolis. Afrontosa, ela casou. Olha lá, a estrangeira moabita que chegou. Isso aqui não é daqui da região. Pois é, mas Deus encontrou. E ali, pronto. E a Júlia? Não vamos falar da Júlia, não? E a Júlia? Se você vê a história da mãe da Júlia e do contexto que ela foi criada, de amargura, a Júlia, você sempre vai achar a Júlia um doce, que ela fala devagar, ele é um docinho. Às vezes ela dá umas respostas atravessadas, mas é porque ela... É o jeito dela. Mas, se você conhecer a mãe dela, você não consegue entender como é que saiu a Júlia. Assim. E não só isso. A Júlia, de todos nós aqui, acho que de todos os obreiros, o contexto, inclusive financeiro da Júlia, era muito melhor. De todos nós. Aqui. Estava com a vida estruturada ali, tranquila, estava sempre bem vestida, organizada, com a vida dela. Ela largou tudo para fazer a obra com Isaac. Ela deixou para trás. Esse amor ao Senhor. E algo que a gente não pensa, porque o Isaac nasceu na igreja, certamente cresceu com diversas moças, e precisou ir para São Paulo e cruzar com a Júlia. E a Júlia precisou abrir o coração para deixar tudo
Não, eu vou fazer a obra com ele. Eu vou lá e eu quero fazer isso aqui. É isso. O Senhor, Ele trabalha dessa forma para mostrar que tudo aquilo, todo aquele julgamento que você coloca e pensa, é esse aqui, não é. Ah, foi esse aqui, não foi. É quem Deus vai determinar, é quem Deus vai escolher. E aí, a gente acaba se acovardando em situações que nós poderíamos, assim, sermos usadas por Deus de uma forma tão gigantesca que a gente se acovarda. Porque, não sei falar, não tenho exemplo, eu vou falar o quê? O que vocês querem de mim e tal? Eu não quero nada de você. Quero do Espírito Santo que flui em você. De você não vai dar certo. Eu quero do Espírito Santo que vai fluir de você. É isso. Aí você vem para cá, todos vocês, menos essa perna, todos vocês, estrangeiras, vocês são moabitas para este povo, vocês são latinos, moabitas, vocês aqui, ninguém é nativo deste lugar. E você pode se acovardar a fazer alguma coisa. Eu vou fazer, para que vou fazer isso? Não sei o quê. Eu só trabalho nisso aqui. Eu só quero fazer isso aqui e o dinheiro dá para o final do mês. Tal. Não, você não quer isso. Você quer realizar os seus sonhos. Eu sei, porque eu também quero. Você quer poder entrar num lugar e comprar algo que você gostou, não que o seu dinheiro deu para comprar. Eu vou comprar porque deu. Não, vou comprar porque eu gostei. Porque o dinheiro dar é uma coisa, você gostar de algo é outra. E, geralmente, a mulher vai gostar sempre do que não está na arara da promoção. Ela vai gostar o da vitrine. Da arara, ela não gosta. Não, então você não quer só o suficiente. Só o que vai dar. Não, você quer viver mais coisas. Então, você precisa colocar no lugar de Deus, no seu lugar, e deixar o Espírito Santo habitar em você e ir catando as suas espigas, como Ruth. Como que eu cato espigas? Faz mais do que te pediram. Faz além do que foi proposto a você. Seja uma pessoa de confiança, onde as pessoas podem confiar de você, que hoje em dia confiança é zero aqui em todo mundo. Faz além do que estão pedindo para você. Faz mais pela obra, faz mais pelo reino. Ontem eu falava com a Dani, e a Dani falava um negócio para mim assim, que ela tem um tio, que é ateu, não acredita em Deus, mas que cumpre princípios sem saber. Ele ajuda as pessoas, assim, um monte. E esse tio dela, como ela falou, não falta nada para ele. Não falta dinheiro, cara bem de vida. Por quê? Mas ele não tem Deus. Mas ele cumpre princípios. E princípios são imutáveis. E aí tem crente que não cumpre um princípio básico. Que é o quê? Dizima, querido, oferta, vai lá. Não vou dar dinheiro para pastor, não. Não, a igreja não funciona por causa disso. A igreja não funciona por causa de dízimo e por causa de oferta. Muitas igrejas que estão no começo, por exemplo, talvez a igreja que já está caminhando há muito tempo, mas se eu falar para aqui na igreja de Kissimmee, tudo que nós fazemos é pela fé. É fé. Porque a gente não pode comparar uma Taquari com uma Kissimmee, que acabou de começar. Não tem comparação. Não é assim. E tudo que a gente faz é pela fé. É orando, é pedindo a Deus uma solução, uma saída, uma ajuda, e vem um de cá, e vem um de lá. Aí há pessoas que se levantam no Brasil, inclusive, para ajudar a fazer um trabalho e tal, não sei o quê. Porque se for assim, a gente não consegue. Porque, às vezes, os próprios crentes não cumprem princípios. O princípio do amor. Ele não ama ninguém, nem ele, nem ninguém. Ele não quer saber nem dele, nem de ninguém. Ele não cumpre o princípio da semeadura e da colheita. Por que esse monte de ímpio aí tem dinheiro? Porque eles abençoam um monte de lugar. Muitas vezes eles doam coisas assim que você nem imagina. E o cara vai viver o princípio na vida dele. Aí não tem o princípio da honra. Se tem uma pessoa difícil de honrar, é crente. Crente não honra. Ele não honra o outro. Ele não faz um elogio para o outro. As mulheres não fazem. Isso é muito difícil.
Ela não elogia a outra, o filho da outra, a vitória da outra. Ela não abençoa, talvez, a vida de uma amiga, de uma colega, de alguém. Você acha que eu quero um trabalho de mulheres grande, com muitas mulheres? Quero. Porque eu estava habituada a fazer trabalhos grandes. Mas eu quero um trabalho de mulheres mudadas, transformadas, que entenderam o sentido da palavra. Não só para encher a cadeira, isso aí não quero. Eu quero mulheres que saiam e que falem para outras mulheres: escuta, vamos lá no trabalho da minha igreja. Aí você vai falar para outra mulher assim: por que eu vou no trabalho da sua igreja? Ah, porque tem que encher. Tem que ter gente, eu tenho que levar um convidado. Então vai. Não, por quê? Porque lá fala disso aqui, e você está precisando disso aqui. Vai lá. Participa de um culto de ceia. Você está precisando de uma libertação? Vai lá. Fala para o seu marido no trabalho de homens, que eu estou vendo, que está difícil ali. Fala para ele lá. Eles falam coisas que o homem precisa ouvir. É para isso. O princípio da honra. É honrar o outro, é falar do outro, é levantar o outro. É dizer, fulano faz isso muito bem, eu gosto do fulano. Não cumpre. Crente não faz. Sabe por que Ruth foi abençoada e passou na frente de um monte de gente? Que honrou a sogra. E às vezes sogra é uma bênção. Não, dona Ivone, a senhora é uma bênção. A senhora é sogra. Agora, porque eu estou falando de sogra, e tem uma sogra aqui, pode pensar, né, que o restante aqui tem filho pequeno ainda. Agora, às vezes tem sogra, que é aquela sogra, que você quer viver ela bem longe lá e você para cá, se possível, sem contato de telefone. Não liga não, pelo amor de Deus. Porque quando a sogra quer fazer o papel de uma péssima sogra, ela consegue também. Só que aí, se você não honra essa sua sogra, você não cumpre um princípio bíblico, que é o da honra. Não, mas ela é ruim comigo e tal, não sei o quê, e você é o crente. Aí você vai lá e você quebra a barreira. Ruth foi vista e lembrada, Boaz lembrou de Ruth e ele falou: eu tenho ouvido falar da maneira como você tem cuidado da sua sogra. Ela cumpriu um princípio. Eu tenho ouvido falar. A Bíblia fala que nós temos que dar assunto aos anjos. O que os anjos falam de você? Porque aqui, quando eu encontro você, eu te vejo pouco. Mas quando você está lá no seu quarto, o que os anjos vão comentar de você? Quando você está na sua casa, o que os anjos vão falar sobre você? Nossa, que grossa. Nossa, que incrédula. Que mãe que trata a família assim. Que esposa que trata o marido. Nossa... É esse assunto que você dá para os anjos? Ah, mas eu quero, mas Deus vai me abençoar. Não vai. Há princípios que não são cumpridos. E quando princípios não são cumpridos, não tem como Deus abençoar. O ímpio é abençoado sem saber porque cumpre princípios. O justo não vive os seus milagres porque não cumpre princípios. Princípios são importantíssimos. Então, eu te trouxe uma lista aqui de todos não, grande parte das pessoas improváveis, mas que foram escolhidos pelo próprio Deus, porque Deus encontrou algo neles diferente. Como eu falei para você de Pedro, ele era o pescador, muito impulsivo, muito. Mas quando foi feita uma pergunta muito séria para todos eles, o único que teve coragem foi Pedro. Tu és o Cristo. Pronto, ali o Pedro assinou quase um documento de que era com ele que tudo ia começar depois que Jesus fosse. Era com ele. Mas aquele impulsivo, aquele que faz isso, é o Pedro. Porque quando o Senhor apareceu na tempestade, o único que saiu do barco foi Pedro. Foi ele. Ah, mas ele fez por impulsividade. Às vezes é por isso mesmo que a gente tem que fazer algumas coisas. E manter. Ele não conseguiu manter até o final. Mas que ele não foi medroso como todos os outros, isso ninguém vai poder falar dele. E o que é que você tem feito para ser uma pessoa
diferente no meio de um monte de outras pessoas. Culto de mulheres tem um monte, programa tem um monte, igreja, todo mundo aqui conhece uma igreja. Tem um monte, várias pessoas, que façam o seu trabalho. Tem muitas pessoas aqui também. O que é que vai diferenciar o seu trabalho, então? O que é que você vai passar na frente de outras pessoas que já estavam aqui, inclusive de nativos, para diferenciar você dos outros? Ou você vai trabalhar mais do mesmo, só esperando ganhar o seu dinheiro, e tá bom assim? Você não vai tocar a vida de ninguém, você não vai falar de ninguém, você não vai ajudar ninguém. Quando eu trabalhava em Rio Preto, eu passei por 3 empresas. De todas essas empresas, eu evangelizei alguém. E tem pessoas na igreja até hoje, porque eu evangelizei aquelas pessoas. Eu fazia questão de falar do que a igreja fazia, dos trabalhos da igreja. Eu ia com a camiseta, eu levava a camiseta para os outros, eu levava livro, eu carregava, eu tinha uma bis em Rio Preto, eu carregava teve uma vez que eu carreguei uma na minha moto para ir para a igreja, para fazer atendimento lá com a pastora, que ela estava precisando com um problema no casamento. Fiquei esperando terminar o atendimento dela, no meu horário de almoço. Fiquei lá sentadinha, esperando ela, terminou, voltamos para o trabalho. Mas eu queria que aquele povo conhecesse o Deus que eu tinha conhecido. Eu queria que as minhas amigas ouvissem falar daquilo. Eu queria que as pessoas ao meu redor ouvissem de Jesus. Eu queria, e eu ainda quero. E aqui, aonde eu vou, eu não me deu uma oportunidade, eu já estou falando já, de Jesus. Agora tem crente que entra mudo, sai calado, a vida dele não é um exemplo. Ele não tem nada para mostrar. Ele nem quer falar de Jesus. Ele não quer falar de Deus. Sabe por que ele não quer? Porque ele não vê Deus agir na vida dele. Aí ele vai falar de Jesus na vida do outro. Você tem que fazer agora uma reflexão de por que Deus não age então na sua vida. O que é que vai ser diferente para você? Qual é a atitude que você vai ter diferente, que vai fazer um Boaz, um resgatador, notar você? Em Ruth 1, do versículo 15 ao 18, diz assim, pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Volte também com a sua cunhada. Mas Ruth respondeu, não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. Ruth era decidida. Não insista, eu vou fazer o que precisa fazer. E aí, às vezes você tem que dar uma de Ruth com seu próprio marido, inclusive. Não, porque eu não quero fazer isso aqui lá na igreja, eu não vou e tal. Ok, não insista. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou. Pronto. Porque a sua submissão vai até onde seu marido leva você a pecar. Vai até onde ele está destruindo a sua família. E você, se você junta com ele, você faz igual Noemi. Você toma uma decisão estúpida, no momento errado, sai da onde é uma terra de bênção, vai para uma terra estrangeira, da onde veio um povo totalmente destruído e pronto, destrói com toda a família juntos. Vocês destruíram a família juntos. Porque não teve uma mulher, uma Noemi, que olhasse para o marido e dissesse assim, nós não vamos sair daqui. Porque aqui é uma terra abençoada. Nós não vamos para Moabe. Não vamos para lá. Porque aqui está a bênção do Senhor. Nós permaneceremos aqui. Não, ela foi. Tá bom, vamos lá. Perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, voltou humilhada para lá. Teve que voltar para a terra dela. E aí, às vezes, a sua decisão é o quê? Você não vai querer ir, não? Não. Ok. A criança vai comigo. Pronto. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se o Senhor não nos abençoar, nós estamos fadados ao fracasso. É assim que foi Ruth. Aí em Ruth 2:2 diz, certo dia Ruth, a moabita, disse a Noemi,
Talvez eu possa colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth era esperançosa, ela tinha esperança. Talvez eu possa ir lá e encontrar uma pessoa que me faça o bem. Então vai. Poxa, mas mediante a tanta desgraça, tanto problema, como é que ela conseguia ver que alguém faria o bem para ela? Esperança. Aqui por menos, às vezes tem mulher falando o quê? Ai, tá vendo? Não vai acontecer. Tá vendo? Isso aqui tudo errado, tá quebrado, tá faltando, tá tudo errado, tá tudo fora do lugar. E ela vai lançando palavras de maldição. E palavras de maldição. Aí ela xinga, aí ela reclama, aí ela briga. Não, porque aí ela pega, ela quer o marido dela transformado. Se você vê o jeito que ela fala do marido dela, se assusta. Ah, porque esse aqui não faz nada direito. Você não quer que ele faça as coisas direito? Quero. Então para de falar que ele não faz. Ah, isso aqui? Não. Toda vez que ele vai comprar um negócio, ele compra errado. Então eu tenho que ir, porque ele compra tudo errado. Além de você estar deixando ele acomodado com isso, porque ele mesmo vai pensar assim, eu não vou comprar porque eu compro tudo errado. Pronto, ele mesmo já vai acreditar naquilo. Você vai reclamar que às vezes você precisa dele, ele não vai querer te ajudar. E você mesma poderia ter alguém que trouxesse, aliviasse a sua vida, mas você vai lançando palavras nele. Ah, não, esse aqui não, esse aqui é folgado, esse aqui não gosta de nada, esse aqui não quer, não gosta, folgado. Ah, não, ele é chato mesmo, ele é grosseiro mesmo e tal, não sei o quê. Você não quer uma coisa diferente? Então seja esperançosa, faça como Ruth. Não, eu vou lá, quem sabe eu não encontro alguém bondoso para me ajudar. Não, vou voltar para casa, quem sabe eu não encontro um homem quebrantado para me ajudar. Não, eu vou pedir para ele fazer tal coisa, e quem sabe Deus não abençoa a vida dele, e ele volte com o que falta para o nosso lar. É isso. É a esperança de uma moabita. Ela tinha mais fé que muita gente que vivia lá. Ruth 2,6 diz: é a moça que veio de Moabe junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Trabalhadora. Ela queria que as coisas funcionassem, mas ela trabalhava também. Ela fazia. Então, o que é que você vai dar para que Deus possa fazer por você? O que eu posso fazer? Eu sei, há dias, eu que tenho criança, eu sei que há dias que a gente está só o pó do pó. Eu sei disso. É casa para cuidar, as que trabalham fora, é tudo para conduzir toda a vida. Ontem o Mu falou assim, do que você mais sente saudade do Brasil? Eu falei, da ajuda. Meu Deus, a ajuda de todos os lados que eu recebia. Às vezes, quando não dava tempo de lavar o cabelo das meninas, a gente tinha conhecido uma moça que era uma bênção lá, que ela mesma lavava e escovava. Mari. Saudade, Mari. Ela mesma, quando eu via, minha filha estava lavada e escovada. E eu, quando eu conseguia lavar, ela falava assim, vamos lá lavar esse cabelo. Ai, vamos. Ajuda. Falei, é da ajuda que eu sinto saudade. De chegar na minha casa, abrir a porta, sentir aquele cheiro de limpeza, que alguém limpou para mim. Ai, que delícia. Nossa, que maravilha. Eu sinto falta da roupa lavada, que eu nem pedi, já estava lavada. De eu sentar lá e só esticar o pé e a mão assim, ó. Se eu quisesse dormir, eu dormia. Se eu quisesse mexer no celular, eu mexia. Agora, eu pareço um caracol fazendo o pé. Vamos lá. É isso. É um processo. E eu sei disso. Eu sei que tem dia que a gente está só o pó do pó. Cansada. Às vezes angustiada, às vezes com o coração pesado, às vezes um coração abatido, com saudade. Eu tenho saudade. Quando eu recebo mensagens de algumas pessoas dizendo que estão com saudades, eu procuro responder da forma mais simples possível, porque se eu for expressar o que eu estou sentindo, eu nem sei o que vai sair. Porque eu sinto falta. Sinto falta de pessoas, sinto falta de família, eu sinto falta. Que chega, é uma saudade que dói, ela chega a doer. Então, o que eu faço? Eu tenho um caminho a seguir aqui, né? Eu só jogo o pensamento para lá e sigo a minha vida. Porém, isso não vai me limitar a vir para um culto, dobrar os meus joelhos e lançar no Senhor tudo que eu estou sentindo.
É aqui que eu sou curada. Eu sou curada aqui. A Iana depois pode contar o testemunho dela no programa, inclusive. Que esse programa de quinta, ela começou o programa daquele jeito. Estava com muitas coisas, vivendo muitas coisas, vários sentimentos naquele momento, uma pressão e tal. E eu falei assim, Iana, nós somos curadas curando. Faz o que Deus mandou você fazer e você vai ver que você vai sair daqui melhor. Terminou o programa, ela olhou para mim e falou assim, eu não estou sentindo nada mais. Falei, nós somos curadas abençoando outras pessoas. Nós somos abençoadas abençoando outras pessoas. A gente abençoa os outros, quando a gente cuida das coisas dos outros, Deus cuida das nossas coisas. É assim que a gente é abençoado. Mas não, estou triste, cansado, cheguei tarde, não sei o que lá, vou deitar e vou dormir. Às vezes, se estivesse na igreja, muita coisa teria sido evitada naquele dia, naquela noite. Se tivesse vindo, recarregado suas forças, suas energias, dobrado seu joelho, lançado ao Senhor toda a sua dor, você sairia daqui assim, leve. Não quer guerra com ninguém, não quero briga com ninguém, quero deitar em paz, quero tomar banho em paz e fim. Mas não, Ruth não parava. Ela não trabalhava no ar-condicionado, não. Ela não trabalhava, às vezes, atrás de uma tela, sentada. Eu sei que trabalho mental cansa também, tá? Mas ela trabalha debaixo desse sol aqui, catando espigas. E de um sol do deserto, suja, cansada, suada. Mas ela precisava daquilo. E lá estava a Ruth, trabalhadora, esperançosa. E Ruth 2:10 diz, então ela inclinou-se e prostrada com o rosto no chão, perguntou a Boaz, por que o senhor é tão bom para mim? O senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Por quê? Por que Boaz estava sendo tão bom com ela? Ela era só uma estrangeira. O que ela tinha para dar para Boaz? Nada, nada, nada. Aqui não fala que Boaz olhou para Ruth e viu uma das mulheres mais lindas da vida dele. Não tinha nada. Ela tinha só Deus. Por que o senhor é bom comigo? Porque ela viveu o que ela esperava. Ela não esperava encontrar alguém bondoso, ela encontrou alguém bondoso. Pronto, por isso. E Boaz, com tantas mulheres ali, que estavam ali há mais tempo, que criam em Deus há mais tempo, que conheciam Deus e tal, não sei o quê, aí vem uma moabita, e com a atitude dela, ela chama a atenção do rapaz. Qual foi a atitude mesmo? Ela tinha muitos adornos, ela estava sempre muito bem vestida, perfumada e tal, não sei o quê, né? Não, ela cuidou da sogra, que pediu para eu chamar de amarga. Você imagina o nível daquela sogra? Me chama de amarga. Eu sou amarga, é Mara, sou amarga. Você imagina o nível daquela sogra? E ela cuidou daquela sogra com amor. Porque diz que quando ela comia, o que sobrava da mesa, ela levava para a sogra. Vou levar para ela aqui o que sobrou. Ela cuidava da sogra com amor. E do jeito que você cuida das pessoas, Deus cuida de você. Deus cuidou de Ruth como ela cuidou de Noemi. Deus lembrou de Ruth como ela lembrou de Noemi. E às vezes tem mulheres no seu mundinho egoísta, pensando só nela, e no que ela está sentindo, e nas dores que ela tem vivido, e nas dores dela, e tal, não sei o quê, e se esquecendo de todo o resto. Deus vai se lembrar de você como você se lembra dos outros, como você ama os outros, como você trabalha na vida dos outros. Quando alguém precisa de algo e você não tem nem para você, mas você divide o que você tem com aquela pessoa. Eu fiz um evangelismo uma vez, estava só eu e a Jéssica, e a gente estava pedindo comida para o Natal, para o trabalho do Natal. A gente passou em várias casas. E a gente chegou numa casa, a gente bateu, e veio uma senhora muito simples, atendeu a gente, ela usava um lencinho na cabeça, eu não me esqueço daquela senhora. E a gente falou do trabalho do Natal, que a gente ia fazer e tal, não sei o quê, né? Ela falou assim, tá, eu vou pegar, só um minutinho. Ela voltou com um saco de arroz aberto, já na metade, assim. Ela abriu um saquinho, ela dividiu o arroz dela que ela tinha conosco, amarrou e nos deu. Eu olhei aquilo me constrangeu de um jeito que eu não sei te explicar. Nós agradecemos, abençoamos a vida dela e fomos, só que eu e a Jéssica foi emocionada, porque assim,
ela dividiu o pouco que ela tinha com outras pessoas. E às vezes, eu tenho pouco, ou eu não tenho quase nada. O que você tem, às vezes é pouco. Divida então. Dá metade para um, metade para outro. Você vai ver as coisas mudarem, são princípios. Puxa, eu queria tanto que as pessoas acreditassem em princípios, eu queria, de verdade. Porque às vezes as pessoas olham para a gente assim e pensam, né? Falar é fácil, né? Olha o que ela está falando. Nossa, ela também e tal, né? Você não sabe quantas vezes para cumprir um princípio com Deus, um voto com Deus, eu tirei tudo, fiquei sem nada. Nada, 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 nada. Quantas vezes eu já tive coisas assim que eu queria e que eu amava, e eu demorei um tempão para comprar, e de ouvir o Senhor falar para abençoar outra pessoa. E de pensar, poxa, mas bem agora, eu agora ouvi o Senhor falar algo comigo, e eu estou juntando uns dólares já faz um tempo, que eu quero algo, estou guardando ali, ó. O Murilo falou assim, nossa, de onde veio tudo isso aqui? Eu falei, isso aqui, continuidade. Tudo que me dão, eu boto lá. Estou guardando. Ouvi o Senhor pedir. Aí pensei, né? Deus, o Senhor tem certeza? Porque assim, talvez esteja emocionada, não sei, né? Ele não estava, não. Ouvi o Senhor pedir. Mas bem agora, que eu estava chegando perto do que eu queria. Pois é, mas aí é para testar no seu coração o que é que tem mais peso para você. O que é que vale mais para você ali? Então você pega e sai sorrindo? Não, pega e sai quase chorando, inclusive. Aqui, Senhor, receba junto com as minhas lágrimas aqui, para o Senhor me honrar. Em nome de Jesus. Mas eu sei que um princípio está sendo cumprido. Enfim. Não tenha desculpa de, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Você tem, você pode, você consegue. E é isso. Ruth foi com o que ela tinha. O que você tem? 2 mãos bem fortes, um par de pernas bom e vontade. É isso que eu tenho. Se é isso que você tem, pronto, é o que você precisa, então. Ruth 3, 5, 6 diz, Ruth respondeu, está bem, vou fazer tudo o que a senhora me disse. E assim, naquela noite, Ruth foi até o lugar onde debulhavam as espigas, seguindo à risca as instruções da sogra. Ela era obediente. Ela obedecia. Ruth, tudo o que falava, ela fazia com obediência. Às vezes a gente fala com pessoas, a gente dá coisas básicas para elas. No programa, hoje mesmo eu recebi a ligação de uma pessoa e falou assim, eu adoro esse programa, e tal, não sei o quê, e é a 3ª vez que eu estou assistindo, e tal, né? Mas não cumpri nenhum desafio. Aí eu falei para ela assim, que lindo, né? Então, sim, vou te dar uma palavra, tá bom? Quando você não é fiel no pouco, Deus não pode colocar no muito. Pronto, você quer o quê? Eu falei para ela, com casca ou sem casca? Você quer que eu vá fazer para você o desafio? Você quer que eu vá lá e que eu escreva para você? Que eu vou lá e levo um agradinho? Tudo bem, que é uma pessoa íntima. Falei, quer que eu leve um agradinho para você? É isso que você quer? E ela dá aquela risada meio que, me pegou, né? E tal, não sei o quê. Falei, meu Deus, nem para se abençoar a pessoa se abençoa? Poxa, escreva ali elogio sobre você. Não quero, não sei ver, não. Então, fazer igual a bispa. Morra. O que você quer mais? Morrer. Enterra. Pronto. Vai lá e faz um carinho para você, tá bom, querida? Faz um carinho para você. Que seja um café com chantilly, que o meu foi esse. Um cafezão com chantilly. Vai lá, faz um café, alguma coisa para você que você queira. Não quero nada, não tenho vontade de nada, então, não sei o quê. Tem uma funerária. Seguindo aqui, a Michigan, aqui, tem uma funerária aqui. Pode ir para lá, estaciona lá e fala, tudo bem, pode começar o trabalho. Você não faz um carinho para a sua família. Não, ninguém faz nada para mim. Olha, você me poupa, você não fala isso para mim. Me poupa, porque eu vou lhe dar uma resposta. Vou falar, morra. Ai, que grossa. Você me provocou. Não é isso, não. Morra. Não vai fazer um carinho para você, não faz um carinho para a sua família. Mas eu quero tudo de Deus, mas não quero dar nada para ninguém. Não sou obediente, não quero fazer nada. Eu só vou fazer o que eu acho, que eu acredito. Você vai, assim, afundar.
Porque toda vez que a gente vai na nossa mente, a gente vai para o fundo do poço mesmo. E é isso que a gente tem. Então, a catadora de espigas se tornou dona do campo porque era obediente, porque era trabalhadora, estava na classe dos improváveis, porque declarava o que queria viver. Ela passou na frente de muitas mulheres ali, que estavam ali há anos. Por que Boaz nunca casou e nunca teve família? Murilo quis me convencer que ele tinha família. Eu não acredito, a Bíblia não está dizendo. Não tem, não. Não falou viúvo Boaz, não falou Boaz, os filhos do Boaz, a descendência do Boaz, não tinha nada, não. Não tinha família. Aí chega uma moabita, mas certamente deviam ter outras mulheres lá, muito mais bonitas do que Ruth, cheirosas, com família, que podia dar tudo que a Ruth não tinha. A Ruth não tinha um pardal para dar água e para dar para o Boaz aqui. Ó, tem um pássaro para você, ó. Só isso aqui. Nada. Ela não tinha nada. E ela passou na frente de um monte que tinha tudo. Você vê que a galera fica toda na janela, né? A mulherada, quando está chegando Ruth e a Noemi, a galera está lá comentando. É Noemi? Ela está voltando? Ó a galera na janela fofocando. Ali, ó, observando a vida dos outros. E aí depois, quando ela vive todos os milagres, e na palavra diz que Noemi pega aquele neto dela e aninha ele assim, sabe, com amor. Ela ama aquele neto e a Bíblia deixa claro que ela aninha ele assim, deixa ele assim, bem, bem grudadinho nela. E o povo comentando. Nossa, você viu a vida dela agora? Olha lá o povo na janela. Ó. Ali, ó. Enquanto elas estavam vivendo, o povo da janela estava só comentando. E aquele povo da janela poderia ter sido uma daquelas mulheres que poderiam estar vivendo aquilo lá também. E Noemi foi abençoada por Ruth, mas Ruth foi abençoada porque abençoou Noemi. Às vezes, o seu trabalho vai ser abençoar alguém que você quer que morra. Você fala, não, sou crente e tal. Não fala isso não, porque o crente também quer que os outros morram. Quer, tipo, desapareça, vá para lá, seja salvo, suma. A gente quer, tem umas pessoas que você fala assim, nossa, podia desintegrar mesmo, né? Não era nem explodir. Falei, não explode, vai implodir, assim, igual aquele submarino, que não sobra um farelinho. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, nem ouviu falar. Às vezes, seu papel, a sua espiga, vai ser abençoar aquela pessoa que você quer que desintegre. Não, vamos lá abençoar essa pessoa aqui. Às vezes, o seu papel é ficar quieta quando seu marido está te testando. Ele está testando você. Você está lá, vencendo os seus testes, ele está lá te testando. E ele não para, porque marido, quando quer testar a mulher, ele é persistente, não. Nossa, ele consegue, parece que ele vai conseguir, mas não vai conseguir, porque você é mais esperta. Então, às vezes, seu papel é ficar quieto quando aquele homem está tentando cutucar a onça com a vara curta. Você vai achar, querido, você vai achar. Não, você vai achar uma Ruth, você vai catar sua espiga. Às vezes, sua espiga é pega naquele dia que você chegou em casa cansada. Aí você fala, quer saber? Eu vou para a igreja, vou servir a Deus e o Senhor vai me abençoar. E é nesse dia que, às vezes, o Senhor está preparando algo para você. É no dia mais comum, menos pensado possível que Deus abençoa. Às vezes você está esperando um dia super especial. Naquele dia, no dia da inauguração, eu vou viver uma vitória e tal. E às vezes você ia viver uma vitória num culto de sexta-feira, num culto de quinta. Às vezes sua resposta ia vir na quinta. Você está lá se preparando para outro momento. Não é você que escolhe, é Deus. Às vezes, catar a sua espiga é fazer um jejum, é abençoar a vida de alguém que às vezes dói até para sair o nome. Eu abençoo... Quer dizer, você vai falar o nome da pessoa, não quer nem sair, porque você tem uma barreira com ela. Às vezes, abençoar alguém é você ajudar aquela pessoa a ser bem-sucedida, é oferecer... Saber que tem um trabalho para ela e você oferece. Aqui é brasileiro escondendo bênção de brasileiro, escondendo trabalho de brasileiro. Eu vivi uma situação com 2 membros daqui, inclusive, que eles imploravam para enviarem para eles grupos, para eles participarem. Que eles queriam participar de uns grupos, eles são de Tampa, inclusive. E o povo se recusava. E eu pensei, mas da onde? Que grupo é esse que vocês estão falando? Tinha acabado de chegar, eu falei, que grupo é esse que vocês estão falando?
Ele falou assim, aqui tudo funciona por grupos. Então, é grupo de emprego, é grupo de doação, é grupo não sei o quê. Mas ele mandou vários, que eu fui aceito só em um. Ninguém me aceitou no grupo. Todos os grupos que ele mandou não foi aceito. Eu aceito só em um, que eu estou lá até hoje. Mas eles precisando de emprego, de trabalho, e o povo se negava a dar um grupo para eles entrar, para procurar trabalho. Meu Deus, que povo mesquinho é esse, que não ajuda? Porque se ele conseguir trabalho, eu vou perder o meu. Eu não vou ajudar ninguém, porque quando eu cheguei, ninguém me ajudou. Puxa vida. Esse é o tipo de gente mesquinha que nunca vai prosperar na vida, porque ela não é capaz de ajudar alguém e de fazer alguém viver aquilo que ela não viveu. Gente mesquinha. Você imagina a Ruth catando espigas? Isso aqui era uma lei, viu? Isso não era uma lei, era uma regra. Para você ver a bênção do Senhor. Essas espigas, ela não ia catando espiga, roubando as espigas, não. Isso aqui era uma regra que estava determinado que toda colheita, os trabalhadores deveriam deixar algumas espigas caírem mesmo para que estrangeiros, viúvas, órfãos pudessem se alimentar. Isso aqui era uma regra. Então, eles meio que tinham que fazer aquilo, porque o pessoal que não tem condições vem atrás e vem pegando ali, para abençoar o povo. Até aqui, é como se fosse uma regra. Isso tinha que ser uma regra na nossa vida. Poxa vida, eu vou abençoar esse aqui, porque eu nunca fui abençoado por ninguém aqui, mas eu vou abençoar ele. Porque assim eu abro a porta para mim. Sou eu que ganho com isso. Se você dividir o seu arroz com fulano que não tem um copo de arroz, você não faz ideia do quanto isso move o céu. Você não faz ideia o quanto o Senhor pode abrir as janelas do céu para você. Mas você fica no pensamento, não, porque eu tenho que cuidar dos meus e tal, não sei o quê. E às vezes você mandou embora e eram anjos te pedindo. Porque a palavra diz isso. Nunca mande embora alguém que está pedindo ajuda, indo atrás de você e tal, porque às vezes você despediu anjos. Às vezes eram anjos batendo na sua porta. E você mandou eles embora. E a palavra diz o quê? Senhor, quanto que a gente deu de comer? Quanto que a gente deu de beber? Quanto que a gente aqueceu? Quanto que a gente fez isso? Quando vocês acolheram aquelas crianças, os que passavam fome, os que estavam presos, você foi lá e ajudou. Quando vocês fizeram isso aqui, em Israel tem uma estátua muito linda, que eu não tirei foto, não sei nem porquê, que quando você chega em Cafarnaum, tem uma estátua de um morador em situação de rua, todo coberto, assim, aquilo é uma estátua de ferro, bem grande, tamanho real. Todo coberto, só com os pés e com as mãos para fora. E com esse versículo escrito. Quando nós te abençoamos, Senhor? Quando nós fizemos isso? Quando me deram de beber, de comer, quando acolheram e tal, né? E os pés daquela estátua e as mãos eram furadas, representando Jesus. Era como se aquele morador de rua fosse Jesus, e quando você abençoa um, é como se você abençoasse o próprio Senhor. Aquela estátua falava muito mais do que eu pregando, talvez, aqui para você. E eu quero dizer a você que de catadora de espigas, você pode ser a dona do campo. Mesmo que você tenha sido o filho que mais deu trabalho, a pessoa que mais chateou a sua família, a pessoa que menos colaborou com os outros, a pessoa que viveu as piores situações e foi julgada de uma forma muito ruim, até pelas suas próprias atitudes. Mas se você catar as suas espigas e seguir a sua vida e fazer cumprindo princípios e fazendo como tem que ser feito, não há como o Senhor não abençoar. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus não torna grande e forte a pessoa mais capaz, mais estudada, com mais dinheiro ou com mais condições. Deus não torna grande e forte a pessoa com mais eloquência, a pessoa mais bonita. Ah, esse aqui é mais cheiroso, vamos com ele. Não, geralmente o Senhor vai usar aqueles assim que às vezes chega sem tomar um banho direito. Vai usar, às vezes, um que você olha e você fala, não, esse aqui não, esse sim. E às vezes pode ser você. Às vezes alguém olha para você e fala assim, essa criatura aqui tem nada de bom para dar. E às vezes ela tem muito de bom para dar. Eu nunca desperdiço nada. Eu sempre acho que alguém tem algo para me oferecer. Sempre.
Eu nunca acho aquela pessoa assim, ela vai falar o quê de mim, para mim? Eu não, né? Na verdade, julguei uma pessoa uma vez pela tela. Vi um vídeo de uma menina falando de família e tal. E a história daquela menina é uma menina que cresceu numa família maravilhosa, estruturada, com dinheiro e tudo. E ela falando sobre perdão, sabe? Tipo, perdoe, porque os seus pais e tal. E eu pensando assim, essa menina não sabe que ela está falando de perdão, porque não teve quem perdoar. Né? Como é que ela sabe? E eu vi o Senhor me repreendendo ali, ó, assim, pode parar, fica quieta. Porque a gente humilha quem está se exaltando e a gente exalta os que se humilham. Fica quieta, você não sabe? Fica quieta, não fala de ninguém. Todo mundo tem algo a oferecer a você. Às vezes, um pratinho de comida. Às vezes, alguém pode vir te abençoar com algo simples, com uma garrafa de água. Aquela pessoa te deu algo. Todo mundo pode te ajudar em alguma coisa. Seja você essa pessoa. Seja uma Ruth na vida dos seus familiares. Seja uma Ruth na vida da sua vizinhança. Seja uma Ruth que no seu casamento, que cata espigas e vai seguindo a sua vida. Seja uma Ruth na vida dos seus filhos. Que eles olhem para você e digam o quanto eles se orgulham de você, por você fazer aquelas coisas. Seja uma Ruth para essas crianças. Seja uma Ruth na sua igreja. Que quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero fazer, eu quero, sabe? Pode parecer que seu trabalho não tem importância. Eu limpo o aparador. Nossa, você já ajudou tanto a gente, porque se for para a gente lembrar toda hora dos aparadores que a gente tem que limpar, vai passar. Você ajudou muito. Eu quero ajudar nisso. Nossa, a gente aceita, pode ajudar. A gente aceita. Tem bastante gente aí, você que pensa, tem muito trabalho. Você que pensa que tem bastante gente, não tem não. Mas então você podia. Você está lá na sua casa remoendo, falando mal dos outros no seu pensamento, brigando com seu marido, vem para a igreja, vem fazer alguma coisa. Ó a grama aqui, ó. Essa grama aqui, nossa. Ó um jardim ali para você ajudar. Vai ajudar num jardim. Ali, vai limpar um jardim, vai fazer alguma coisa, vai pegar a VAP, tirar a sujeira da calçada, mas e faça como Davi. Senhor, eu quero viver nos seus átrios. Se eu estiver aqui, não precisa nem estar lá dentro, mas se eu estiver assim, só como porteiro, eu já sou mais do que vencedor, eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Você, estrangeira, não vou falar moabita, mas você, estrangeira, você pode passar na frente de muito nativo, por um coração sincero e abençoado, por um coração abençoador. Não é por força, não é por violência, não é por capacidade, é pelo Espírito Santo. Quando ele se move em nós, as coisas mudam de lugar. Amém? Então vamos nos colocar de pé, por favor, e falar com o Senhor e dizer a Ele quais são suas limitações, né? Jesus, eu não sou uma boa mãe. Eu não sou uma boa esposa. Não vou falar isso não, porque eu vou dar legalidade. Você dá legalidade para coisa pior. Às vezes. E não adianta esconder de Deus coisas que Ele já sabe. Senhor, não tenho sido uma boa mãe. Não tenho sido uma boa esposa. Não tenho sido uma boa nora. Não tenho sido uma boa membro. Não sou um membro notável. Eu não sou um membro que faz a diferença. Que se eu faltar, as pessoas vão ficar incomodadas. O que aconteceu? Não sou um membro memorável. Vão se lembrar de mim para quê? Senhor, eu não sou o melhor da minha família, não. Eu não sou. Eu não sou o melhor irmão, o melhor filho. Eu vim embora, então, debaixo de maldição, às vezes. Que vai dar tudo errado para você lá e tal. Puxa, isso aí tinha que revoltar você de um jeito. E eu fazer você orar a Deus e falar assim, por amor ao seu nome, não permita que eu seja ignorada. Confirma os meus passos. E tudo que todo mundo está vivendo, você não vive.
Ah, meu Deus, o Ice. Falei para a Ana do Ice, ela falou assim, sorvete? Não, querida. Polícia mesmo. Polícia. Migração. Tá batendo na porta de uma galera. Gente, eu não sei se isso é ou se não é, tá? Mas eu vejo, geralmente o que eu vejo é de pessoas com situação ilegal. Geralmente, estou dizendo que talvez, não sei. Então, mas agora está todo mundo indo embora. Pois eu não vou. E o Senhor vai confirmar os meus passos aqui. Já mandei o Jonas fazer um green card para mim. Como? De mentira. Só para eu carregar na minha bolsa mesmo e declarar na minha vida. Essa é a minha fé. É assim que a gente tem que agir a fé. Eu vi gente no Brasil fazendo passaporte. Confeccionado por si próprio. Para olhar e falar assim, eu tenho aqui, ó, eu tenho um visto, eu tenho. E viver o milagre assim. É assim. É assim que você tem que fazer. É dessa forma que você tem que falar para Deus assim, ó. Senhor, eu não tenho nem força. Eu não tenho força, não tenho inteligência. Eu não tenho capacidade, minha cabeça é limitada. Eu não consigo entender na rapidez que os outros entendem. Eu não consigo fazer. Eu não tenho, Senhor. Mas quem diz que é por força? É por Deus, é pelo Espírito Santo, é por Ele. Quando Ele toma a sua vida, Ele te tira de lugares sombrios e faz você ser luz por onde quer que você passe. Poxa, este tem que ser o seu desejo. O seu desejo não tem que ser só, eu quero receber, Senhor, manda para mim, manda. Então, Senhor, eu quero contar para as pessoas as coisas que o Senhor faz. Todo mundo tem um livramento para contar, um milagre para contar, um favor para contar. Todo mundo tem. Não, Senhor, eu quero contar para as pessoas que eu vivi isso aqui, ó, que eu vivo isso aqui, que a minha vida é diferente. São tantas coisas. Você tinha que querer que as pessoas olhassem para você e pensassem, fulano ali é honesto, porque eu vejo o jeito que ela cuida da minha casa. Eu vejo o jeito que ela cuida da onde ela trabalha. Eu vejo o jeito que ela cuida dos filhos. Eu vejo o jeito que ela cuida do que ela faz. Eu vejo. Então, eu sei que ela é uma pessoa interessada. Ela cuida das coisas dos outros como se fossem delas. Não sei qual é o seu problema. Mas você pode dizer, eu quero ser grande e forte na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, mas eu sou a menos cotada para isso. É agora que o Senhor pega. É aí. Quando você sabe que não é você, mas que é Deus. Quando você se coloca num ponto que você sabe, não sou eu, é o Espírito Santo. Não fui eu que fiz nada, foi Deus. É Ele que faz isso. Então, ore a Deus agora, pedindo esse favor em nome de Jesus. E clame ao Senhor. E diga para Ele as suas limitações. Diga a Ele as suas dores. O que falaram para você às vezes. Às vezes disseram para você coisas. Você vai ser a que vai dar trabalho. Você vai ser a que não vai funcionar. Seu casamento não funciona. Seus filhos vão te dar vergonha. O seu trabalho não vai frutificar. Você não vai fluir. Você não vai sair da onde você está. O que você está é o teto que você chegou. Ou as coisas que falaram a você. Às vezes pessoas que você ama disseram coisas para você assim. E que você acreditou. Você é uma péssima mãe, você é uma péssima esposa. É isso mesmo, você é uma péssima filha. Você é uma péssima companhia, inclusive. Você não é uma boa companhia. Quem te disse isso? Acredite no que o Senhor fala para você, no que o Senhor tem para você. Deus tem o poder de cura. E não é por força, é pelo favor do Senhor, é pelo Espírito. Essa oração é sua. Então diga a Ele. Nem poder, mas é pelo Teu Santo Espírito, não por
Deixa o Espírito Santo fluir em você. Deixa Ele soprar em você a força dEle. Às vezes há sonhos que você tem dentro de você que são impossíveis de serem realizados. Deixa Ele soprar em você a força dEle, o favor dEle. Deixa Ele soprar em você a força dEle, o poder dEle, as palavras dEle. Deixa Ele soprar em você a coragem dEle, a humildade dEle, a cura dEle. Deixa Ele soprar em você. Não permita que o diabo ensurdeça você com mentiras. Deixa Ele fazer em você uma obra onde todas as pessoas vão poder ver e observar o trabalho do Senhor em você. Aonde você passa na frente de um monte de pessoas que já estavam lá há muito tempo. Aonde você mostra para as pessoas que com o Espírito Santo não há ninguém que seja maior, mais poderoso do que o próprio Deus. Ele tem que ser o seu companheiro de guerra. Senhor, eu peço, encha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, encha-nos com o seu Espírito, com o seu favor. Meu Deus, eu peço um espírito de coragem, de entendimento, um espírito, meu Deus, de coragem para realizar sonhos, meu Deus, para sonhar, para idealizar, para escrever, para pedir ao Senhor. O Senhor é um Deus que conserta as coisas, o Senhor é o Deus que coloca o que está fora do lugar no lugar. Eu peço, Espírito Santo, encha cada uma das mulheres aqui agora, em nome do Senhor Jesus, trazendo cura e favor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que sejam cheias, que transborde o seu poder e o seu favor, que estejam, meu Deus, certas e firmes para catar as suas espigas no momento certo. Se o catar espiga é calar, então que ela cale. Se o catar espiga é se redimir, então que ela tenha esse poder de humildade. Se o catar espiga é cuidar dos seus como ela não vem cuidando, então que ela entenda. Senhor, abra os olhos do seu povo. Abra os nossos olhos, faz a diferença em nós, meu Deus. Eu peço, por amor ao teu nome, por amor à sua promessa, cumpra, meu Deus, em nós, firme, meu Deus, os nossos passos. Eu declaro, meu Deus, passos sendo confirmados. Eu declaro, meu Deus, milagres sendo destravados na vida dessas mulheres. Eu declaro que cada passo, meu Deus, seja confirmado. Se o Senhor nos trouxe aqui, confirme, meu Deus, os nossos passos. Ajude-nos, Senhor. Abra portas. Prepara pessoas, meu Deus, que sejam os nossos resgatadores. Prepara pessoas, meu Deus, que nos ajude, que nos favoreçam, que favoreçam e torne, meu Deus, a nossa caminhada cada vez mais simples, meu Deus, e abençoada. Nós sabemos que a caminhada de estrangeiros, de imigrantes, meu Deus, é uma caminhada dolorosa. Então, meu Deus, prepara pessoas para tornar essa caminhada mais suave, essa caminhada com mais fluidez. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode colocar pessoas no nosso caminho, o Senhor pode abrir portas, meu Deus, que nunca foram abertas, o Senhor pode falar de nós, o Senhor pode lembrar, meu Deus, do nosso nome, o Senhor pode soprar os nossos nomes, o Senhor pode se lembrar de nós, meu Deus. Lembre-se de nós, lembre-se, meu Deus, das promessas que o Senhor fez a nós. Lembre-se, meu Deus, das promessas que o Senhor nos deu há tantos anos. Por amor ao seu nome, por amor às suas promessas, o Senhor não volta atrás nelas. E se o Senhor, meu Deus, nos trouxe aqui, o Senhor não nos traria para nos envergonhar, para nos expor, mas para que o seu nome fosse glorificado e pudéssemos ser um ponto de apoio, um ponto de ajuda, um ponto de favor, e com famílias mudadas e transformadas. Ajude-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor, nessa terra aonde nós estamos agora. Levanta-nos, Senhor, nessa terra, nessa nação. Proteja-nos, Senhor. Dê-nos o livramento. Dê o livramento, meu Deus, para os nossos, para nós. Ajude-nos, Senhor, a realizar os nossos sonhos nessa terra. Ajude-nos, Senhor, a sermos pontos de luz aonde quer que formos. Que sejamos reconhecidos pelas espigas catadas. Encha-nos com o seu favor. Encha-nos, meu Deus, com o seu Espírito. Transforma o
nosso coração. Cura, meu Deus, o nosso coração a tal forma que a gente nem se lembre, meu Deus, das ofensas feitas, das ofensas lançadas sobre nós. Não por força, meu Deus, não pelas nossas palavras, não por aquilo que sabemos falar, mas pelo seu Santo Espírito. O Senhor, meu Deus, é o Espírito transformador. O seu Espírito transforma, o seu Espírito cura, o seu Espírito muda, o seu Espírito traz a alegria. Meu Deus, derrama do seu bálsamo de alegria e de favor. Que sejamos alimentados pelo Senhor. Que sejamos lembrados, meu Deus, pelo Senhor. Se nos esqueceram, o Senhor se lembra. Meu Deus, se não falam de nós, serão obrigados a falar de nós. Porque, meu Deus, quando o Senhor escolhe alguém, está escolhido. Ajude-nos, Senhor. Sustente-nos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero e eu peço ao Senhor nesse altar. Eu quero que as mulheres daqui de Kissimmee vivam os seus sonhos, tenham os seus sonhos realizados. Eu quero mulheres realizadas. Eu quero mulheres, meu Deus, que exalem o seu Espírito e que falem do Senhor por amor, pela salvação que o Senhor trouxe, pelo livramento que o Senhor trouxe. Eu peço, meu Deus, realiza sonhos, realiza os sonhos dessas mulheres. Muda, meu Deus, as famílias, mude, meu Deus, corações, quebrante os corações, sopre, meu Deus, os nossos nomes de uma forma, meu Deus, que chegue a várias distâncias, porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Realiza, meu Deus, os sonhos dessas mulheres, faça dessas mulheres, mulheres realizadas, bem-sucedidas, cheias do seu favor, meu Deus. O seu favor é o que compensa. E eu creio, meu Deus, que um dia de favor cobre anos de oração. Que elas vivam experiências com o Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê experiências a ela. E que ela possa, meu Deus, confirmar a boa, perfeita e agradável, meu Deus, vontade, bondade, a mão do Senhor sobre ela. Eu peço que o Senhor traga experiências, meu Deus, de transformação, experiências de um dia de favor na vida dela. Só um dia de favor, meu Deus, pode consertar tanta coisa. Eu peço que elas vivam experiências, meu Deus, com o Senhor, de ouvir o Senhor falar, meu Deus, profundamente aos corações. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor quebre as maldições, que o Senhor quebre sobre ela toda maldição, toda dor, meu Deus, toda tristeza, toda angústia, toda palavra lançada. Eu declaro mulheres, meu Deus, completamente transformadas e vivendo os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Essas mulheres, meu Deus, eu declaro aqui que elas serão, meu Deus, pontos de luz aonde estiverem, com testemunhos. Eu quero mulheres vencedoras, com a mente mudada, com a mente aberta, com a visão, meu Deus, transformada. Eu peço, Espírito Santo, que aquela que não consegue ter o entendimento, então que o Senhor dê. Que aquela que não tem as palavras, que o Senhor dê. Que aquela que não tem, meu Deus, condições, que o Senhor dê. Que aquela não tem como realizar aquele sonho, que o Senhor faça. Que aquela que foi desenganada de alguma forma, que alguém disse que não dá certo, que não funciona, que ela viva então, para que ela possa, meu Deus, honrar o teu santo nome. É o teu santo nome que nós honramos. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro, meu Deus, que o Senhor pode tornar grande qualquer pessoa e que nós somos essas pessoas. Eu declaro, Espírito Santo, nós somos essas pessoas. Eu declaro, meu Deus, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor nos escolheu. Meu Deus, que cada uma, meu Deus, saiba qual é o seu chamado para aquilo que foram escolhidas e chamadas. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que saiam daqui mulheres grandes e fortes, grandes por dentro, fortes por dentro, e que depois aquilo se materialize, meu Deus, por fora. Que elas saiam daqui, meu Deus, cheia do seu poder, com vontade de fazer, de viver, de sonhar, de realizar, em nome do Senhor Jesus. Traga, meu Deus, a cura interna para que se materialize, meu Deus, de forma extraordinária. Eu declaro que o testemunho dela não seja palavras, mas seja atitudes. Eu declaro que o testemunho dela, meu Deus, sejam atitudes e exemplos. Eu declaro que a
evangelize muitas pessoas sem precisar dizer uma palavra, mas as atitudes dela, mas a família dela, mas o espírito dela fale por ela em nome do Senhor Jesus. O Senhor é um Deus bondoso, um Pai bondoso. Meu Deus, o Senhor é o bom pastor, nós somos suas ovelhas. Então, meu Deus, que a sua palavra seja cumprida em nossas vidas. Eu abençoo essas mulheres, eu abençoo, meu Deus, esse trabalho, mais uma vez, eu abençoo, meu Deus, esse trabalho, e eu declaro frutos vindo, meu Deus, de palavras que o próprio Espírito Santo dá. Eu declaro, meu Deus, isso sobre a vida de cada uma, e se ela se sentir incapacitada, que ela saia daqui agora com outro espírito. Se ela se sentir, meu Deus, talvez não vista, que ela saia daqui com outro espírito, de outra forma. Se ela sentia que não tinha, meu Deus, favor, valor, que ela saia daqui agora se vendo de outra forma, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida delas e declaro, meu Deus, o que eu tenho pedido ao Senhor. Eu não quero nada mais, meu Deus, Senhor, material. Eu quero ver um povo vencedor. Eu quero, meu Deus, ver vitórias. Eu quero ver respostas. Eu quero ver portas abertas. Então eu peço, Espírito Santo, cumpra em nome do Senhor Jesus em nós a sua palavra, e que sejamos, meu Deus, abençoadas, felizes, e que o nosso espírito exale, meu Deus, o teu espírito em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro, meu Deus, portas abertas, sonhos realizados, mudanças, meu Deus, extraordinárias, que a única resposta dela vai ser: foi Deus, não foi ninguém, foi Deus que fez, é Deus quem tem feito, é Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus, amém e amém.